Bom dia, estamos aqui mais uma vez com a coluna Na Fonte, Jornal Terral no YouTube. Bom, gente, a grande expectativa é em relação às eleições, né? No plano nacional e estadual. No primeiro turno, né, todos sabem, o Lula teve 57 milhões de votos, o Bolsonaro 51 milhões, 48 a 43%, né? Diferença de 6 milhões de votos. E aqui no estado, o Casagrande teve 976 mil, o Manato 800 mil. Diferença de 176 mil votos. Em termos percentuais, 47 a 38%. O que isso significa para o segundo turno? Não significa muita coisa. Não significa porque a gente está observando, de acordo com as pesquisas, um equilíbrio, né? Tanto no plano nacional, como dissemos, o Lula em torno de 52%, o Bolsonaro 48%, e os mesmos percentuais aqui no Espírito Santo, Casagrande 52%, Bolsonaro 40%, o Manato 48%. Então existe um empate técnico, né, nos dois casos. São eleições indefinidas. O que os candidatos devem fazer, certamente farão após as eleições, após o dia 30, é uma reflexão, né, dos acertos e erros. A gente teve aqui, por exemplo, no Espírito Santo, candidato ao governo, que lançou candidata federal aí no estado, né? E o partido investiu e o candidato teve votação de vereador, candidato a deputado federal. Então isso evidentemente que atrapalha a candidatura ao governo, né? Mesma questão aí para presidente, a gente observa assim candidato que muita divisão, né? Tem estado que saíram 2, 3, 4 candidatos aí ao Senado, ao governo da mesma linha, da mesma corrente, para a direita ou para a esquerda. Então assim, depois das eleições certamente os partidos farão uma avaliação dos acertos e erros, né? E muitas vezes alguns erros, né, comprometem a eleição de determinado candidato. Isso é fato, né? Quando tropeça, né, quando comete um erro aqui, acaba pagando muitas vezes com a derrota, né? Mas é isso, a coluna não sabe, sinceramente, a coluna entende que as eleições estão totalmente indefinidas em relação ao presidente e ao governo do Espírito Santo. É isso aí, mais uma vez aqui a gente agradece a interação de vocês. Jornal Terral, coluna Na Fonte, né? Jornal Terral no YouTube. Bom dia.